procedimento normal de importação, eu estou lá com o arquivo dados de análise, certo? Importo ele para a biblioteca aula arquivo DIC. E agora começa a brincadeira. Tasks and Utilities, Tasks, Linear Models, One Way ANOVA. Ou seja, a NAVA, usando em português, de um caminho só. Ou seja, uma análise de variância que só tem uma fonte de variação. É a única análise de variância com uma única fonte de variação. Mas, Mário, você falou na terça-feira que o DIC tem duas fontes de variação: tratamento e o acaso. Só que o acaso não é considerado uma fonte de variação nesse sentido que o site está utilizando, porque ele não pode ser determinado diretamente. O acaso é a variação que você não determina diretamente. Quando eles falam de uma variação, é uma variação que você determina. O resto é o acaso. Quando você tem duas variações, que é um delineamento em blocos, você pode encontrar chamado de two-way ANOVA, bloco de dois caminhos. Você tem duas variações que você calcula, depois você tem a variação que você calcula por diferença. Você não calcula, você retira, é o que sobra. One Way ANOVA, aí vai aparecer no seu lado direito da tela essa opção de dados, opções, output e informação. Eu sei que eu já tirei essa brincadeira alguma vez, mas vou tirar de novo, porque é verdade. Não é o dia do mês, não é o dia mêsano. Data é o plural, é o latim, plural de data, ou seja, é o conjunto de dados. Você vai selecioná-lo e clicando naquela planilhazinha, aquele negocinho ali, e vai aparecer a lista de todas as que você tem. Seleciona o que você quer, aula DIC nesse caso. Você vai selecionar qual é a variável que você vai analisar. É um procedimento. Depois que você seleciona a aula DIC, clica na planilha e vai aparecer a lista das variáveis numéricas. Só aparecem variáveis numéricas, porque você só faz a variância de números, obviamente. MSPA, qual é a variável categórica? Ou seja, qual é a variável que você vai chamar de tratamento? Nesse caso, eu utilizei minha imaginação assim, digna de um prêmio Nobel de literatura e chamei de tratamento. Você usa o nome que você quiser. Nesse caso, poderia ser, por exemplo, nitrogênio, que são fontes de nitrogênio. Provavelmente seria melhor do que tratamento, porque tratamento de qualquer coisa, na hora que eu escrevi o nitrogênio, eu já sabia que não tinha usado fósforo nesse experimento. Clicou ali, certo? Vai aparecer automaticamente, na hora que você vai clicando, vai aparecer essa janela, vai estar com 3 janelas abertas dentro do site. Na mesma janela tem 3 painéis. O primeiro painel, você pode esquecer, e simplesmente diz qual é o procedimento que está sendo usado na análise. O segundo painel, que tem as opções que você tinha feito. Naquele caso, estava na opção data. E o terceiro painel, na hora que a gente vai selecionando as opções, ele vai começando a escrever o código. Nesse caso, o código é proc.gln, proc.proceed, indica para o site que está começando o comando. O proceed vai ser chamado GLN, linear geral, General Linear Model, com um conjunto de dados aula DIC e os gráficos plots. Quero que mostre os gráficos de diagnóstico. Qual é a variável? Causa variação, qual é a classe? Tratamento. O modelo. Como é que eu descrevo essa variação? A matéria seca da parte aérea é uma função exclusivamente do tratamento, porque o acaso que não é explicado pelo tratamento. Eu quero fazer as médias. Para o tratamento, aplicar o teste de homogeneidade e variância. HOV test. Teste de homogeneidade e variância. E levei, porque eu marquei que queria fazer ele.
e o teste de Welch. Você pode aplicar 2 testes de almoçadado, Levene e Welch. Essa opção para fazer esses testes só aparece no procedimento do vídeo. Os demais não vão oferecer essa opção para você. LSMeans, Least Square Means, média do quadrado mínimo, para o fator tratamento pelo teste de Tukey, ajuste a utilizar a metodologia do teste de Tukey. PDIF é a probabilidade de diferenças. Crie uma matriz em que tem a chance da diferença de quaisquer 2 tratamentos ter acontecido devido ao caso. Nível de significância de 5%. Não quero ver gráficos das médias. Faça, corra, rode a análise e pare. Ok, até aqui? Isso tudo está escrito automaticamente. Na hora que você vai fazendo as seleções, se eu fosse lá e tirasse, dissesse que eu não quero fazer o teste, lá em cima, em Levene, clicar que você não quer que faça, ele é automaticamente tirado. Eu quero ver gráficos diferentes. Ao invés de fazer o gráfico diagnóstico, eu quero ver o gráfico de médias. Clicasse aqui, ia aparecer que eu queria ver o teste de médias. Não, eu posso selecionar qualquer. Pode fazer várias de uma vez. Posso colocar todas. Certo? O que é que eu só posso selecionar um? Eu não posso selecionar 2 testes de comparação de média ao mesmo tempo. Ou eu faço Tukey, ou eu faço Duncan, certo? Ou eu faço Chefé. Se eu disser que eu quero fazer Duncan, aí eu tenho que dizer qual o tratamento que ele vai me pagar. Na hora que você vai selecionando, ele já vai fazendo os ajustes. Ok até aqui, gente? Ah, Mário, eu não sei inglês. Eu não consigo usar o site porque eu não sei inglês. Inglês aqui não tem. Você não está querendo ler Shakespeare. Tá? E o resultado. Lá em cima, do lado direito da tela, não quero voltar porque senão vai perder a gravação, tem um corredorzinho. Tá? Que é um íconezinho de um corredor, que vocês já viram nas fases anteriores. Quando você terminar de escrever, selecionar o que você quer, clica nele. Tá? Bota o site para correr o programa, para rodar o programa. Essa é a saída. No início ele começa dizendo quais são os tratamentos que você tem. O tratamento tem 13 níveis, ou seja, tem 13 tratamentos nesse caso, que são estirpes, bacterianas. Com esses nomes lindos e maravilhosos que minha aluna escreveu. CSC49A, CSJ2.1. Não tem como, professor do centro, foi ela que escolheu esses nomes. Esses dados são do experimento real da economia de mestrado 2005, 2006. É corrigindo. Na verdade não, é um aluno mais recente. Um aluno mais recente, mas muito antes dos anos começarem a 20. Em seguida, ele diz qual o tamanho do conjunto de casos. Tem 39 observações e utilizou as 39. Ou seja, não tem nenhuma passada perdida. De onde saiu os 39? 13 tratamentos com 3 reversões. 39 pontos de dados. Ali naquele ali, o PDF, ele está para 60%. Aí ele está dizendo que não é o efeito real do tratamento, então logo o tratamento teve um efeito real. Tem 60% de chance. O que ele está dizendo ali é tem 59,9%
0,08% de chance da diferença entre os tratamentos ter acontecido devido ao caso. Não, a diferença que realmente está acontecendo sobre o experimento que eu queria realizar é cerca de 41% só. Não dá para você saber. O teste não permite você fazer essa afirmativa, porque ele não testa para a diferença em si. O que você está fazendo seria, se eu fosse testar qual a chance daqueles tratamentos. Se a gente estivesse testando a hipótese 2, lembra das hipóteses estatísticas H0 e HA? Essa sua afirmativa seria se a gente fosse testar o HA. A gente não testa HA, a gente testa H0. Então a gente não pode afirmar que, embora tenha 59% de chance do efeito ser devido ao caso, a gente não pode afirmar que tem 41% de chance de não ser devido ao caso, porque não foi o teste matemático que foi utilizado. Então, o que a gente afirma é: tem uma chance alta demais de ser devido ao caso. Nesse caso é alta pra cacete mesmo, 60% de chance, 59% de chance de ser devido ao caso. Então, é um caso que tem mais chance de ser devido ao caso do que não ser. Mas se fosse 10% de chance de ser devido ao caso, ainda era mais provável que fosse devido ao tratamento, mas a gente não diria que é devido ao tratamento, porque a chance está acima do que normalmente aceitamos. Ok? Até a gente estava indo no número de observações. Até aí está claro para todo mundo? Então vamos começar agora com a nasvariância, que a gente já pegou o ponto mais importante dela. Tá? Na nasvariância, o SAI sempre começa comparando o modelo, avaliando o modelo como um todo. No caso do DIC, a única coisa que tem no modelo, como causa de variação conhecida, é o tratamento. Então, no DIC, o modelo é igual ao efeito do tratamento. Em todos os demais delineamentos, o modelo não é igual ao tratamento, porque tem outras fontes de variação também reconhecidas. Ok? A lógica está clara? Qual é a fonte de variação previamente reconhecida no DIC? Só tem um tratamento. Previamente reconhecido, só o tratamento. Porque o DIC só tem toda variação que não é tratamento é acaso. E o acaso não é previamente reconhecido. Para o modelo, como ele não é reconhecido a priori, você não tem como calcular diretamente o efeito do acaso, você calcula ele por eliminação, é o que não é o tratamento. Então ele não faz parte do modelo. Ok? O SAIS, independente de quantas fontes de variação forem, certo? Se tiver 50 fontes de variação, a primeira coisa que o SAIS faz é todo mundo num pacote só. Todas as causas conhecidas, comparando com o erro, que é a variação do acaso. Essa é a primeira etapa da comparação do SAIS. No caso do DIC, isso é igual a isso. Por quê? Porque o DIC só tem uma causa no modelo. Nos demais delineamentos, aqui apareceria mais linhas. Tá? O modelo seria desdobrado em mais fontes de variação. Então, começando pelo modelo, dividir toda a variação total, corrigido, em modelo e resíduo, erro, acaso. Começando por Brasília, Distrito Federal. Na verdade, são os degrees of freedom, com graus de liberdade em português. Nós temos 39 parcelas experimentais, 13 tratamentos, 3 repetições, 39, portanto, 38 graus de liberdade no experimento como um todo. Temos 13 tratamentos, portanto, 12 graus de liberdade para tratamento. Sobram 26. Ok, até aqui? Depois vem sum of squares, soma de quadrados. Ou seja, o numerador da variância.
português seria SQ, soma de quadrados. Calcula, deu 10,3, no total 36,3, 10,34 para o modelo, as causas conhecidas, os tratamentos, sobram 25, 26. Tem o grau de liberdade, tem o soma de quadrados, portanto eu tenho a variância, que é o quadrado médio, ou o mean square, que é o quadrado médio, o mean square, soma de quadrados, dividido pelo grau de liberdade, ou seja, a variância. O numerador é a soma de quadrados, o denominador, o grau de liberdade, fez a divisão, ponto 8, ponto 1, ponto 99,8, ou seja, 1. Calculo F como divide soma quadrado médio do modelo por quadrado médio do acaso, um pouquinho menos de 1. Ou seja, os tratamentos estão causando menos variação do que aconteceria exclusivamente devido ao acaso. Esse experimento em particular. Em resumo, esses exercícios que meu aluno trabalhou para conseguir não modificam o crescimento da protalada. E a chance desse valor acontecer devido ao acaso é um pouquinho menor de 60%. Tá ok até aqui? Aí vem o próximo bloco de informações. Baixo é também conhecido como R ao quadrado. Esse modelo explica 28% de toda a variação que aconteceu. O modelo explica 28% da variação do experimento. O que são os outros 72%? O que não é o modelo, seria o acaso. Qual é a definição de R ao quadrado na regressão? Foi o assunto que ele terminou, não tem 2 semanas ainda. O grau de confiabilidade. Mas o que quer dizer? Ele está certo, o grau de confiabilidade. Está certo, mas o que quer dizer isso aí? Não, aí o R ao quadrado não tem nada a ver com isso. O R ao quadrado, vocês dois estão conversando, as definições não tem nada errado. Indica quanto a regressão explica da variação total. Por isso que quanto mais perto de 1 significa que a regressão explica mais da variação total, portanto a regressão é mais confiável. Se a regressão explicar tudo o que acontece, é que tem variação do acaso. E toda variação é causada pelo X. Ou é causada ou é calculada, pode ser calculada pelo X, porque regressão não é necessariamente um indicativo de causa de variação. Pois não. O coeficiente de determinação repetir a partir de onde? O R ao quadrado indica quanto da variação da variável é explicada pelo modelo. Quando a gente está falando do R ao quadrado na regressão, o modelo é a regressão, é a reta que você calculou. Então, naquele caso, o R ao quadrado indica quanto aquela reta que você calculou na regressão explica da variação do seu Y. Aqui é a mesma coisa, só que ao invés de ser uma reta, é quanto o modelo matemático explica da variação total do experimento. O modelo matemático, nesse caso, é a variação devida aos tratamentos. Aí eu posso fazer o tratamento de equação. Nessa equação, eu vou usar colomito. Eu espero que você não esteja tomando colomito, vai? Só uma ferramenta, assim, estou falando. Aí eu vou fazer esse experimento. Aí o R ao quadrado vai ser quanto desse meu experimento é confiável. Quanto esse meu experimento deu certo, entre aspas. Não é bem o quanto o experimento deu certo, mas quanto
o modelo teórico do seu experimento explica do que está acontecendo. No caso, com a regressão linear, a regressão está explicando muito bem o que está realmente acontecendo. Quanto mais perto de um, melhor a regressão está explicando o que está acontecendo. Quanto mais longe de um, menos ela explica. Certo? Mas se você está falando de tratamentos qualitativos, como é aqui aí está falando de qualidades, não de quantidades, a lógica permanece a mesma. A variação entre essas 13 estirpes e ausência de estirpe, certo? E o controle nitrogenado, esses 13 tratamentos, são 11 inoculações e 2 tratamentos controle, explica somente 28% do que aconteceu. E o que é o resto? Variação do acaso. Perdi aonde? Eu me enxergo isso daí como se fosse um cálculo para dar confiança naquilo que você está fazendo, beleza? Vai indicar a confiança, ele não vai dar confiança, ele vai indicar a confiança. O quanto eu realmente devo confiar naqueles meus dados. Sim. Só isso. Ele não analisa se isso aqui está dando certo, Não. isso aqui não Não. deu resultado meio, então não está dando certo. Isso é uma avaliação que depende do assunto. Certo? Nenhuma estatística vai responder essa pergunta que você quer. Porque não é uma pergunta de estatística. No caso que você falou do alumínio, é uma pergunta de fertilidade do solo. Como é que o alumínio está afetando o resultado? Isso aí é fertilidade. Nesse caso aqui, é uma pergunta de biologia do solo. Então a interpretação, deu resultado, não deu, foi bom, foi ruim, não é a interpretação da estatística. O que a estatística me diz é que o experimento foi uma merda. Se realmente foi uma merda, já é outra coisa. Por que foi uma merda? Porque eu deixei variar demais, não controlei bem as condições do experimento e fiquei com uma variação do acaso muito alta. É uma possibilidade. É uma possibilidade bem clara nesse caso, porque o CV foi alto. Ele só dirigir foi ruim, mas não diz o porquê. Daí você tem. Eu podia ter um experimento maravilhoso, sem variação do acaso quase nenhuma, só que os meus tratamentos não causam variação. Então o modelo não vai identificar variação devido aos meus tratamentos, porque aquilo que a minha hipótese experimental dizia que era importante, não é. Eu fiz um experimento de inoculação isopiana. Vocês viram isóbio em microbiologia. Fixa nitrogênio da atmosfera. E ao fixar, trazer nitrogênio da atmosfera, que não é disponível para as plantas, diminui a deficiência do nitrogênio. Mas se a planta não está crescendo, porque não tem água. Certo? Trazer nitrogênio vai aumentar a produtividade? Então, eu posso ter um experimento maravilhoso, tudo sem variação do acaso, quase nenhuma, porque eu fiz um experimento com um cuidado desgraçado. Ia lá 5 vezes por dia, olhava como é que estavam as plantas, ficava conversando com elas, tocava música clássica, fazia tudo, minhas plantas estavam no paraíso. Levei um ar-condicionado para a estufa, coloquei lá, fiz tudo, o experimento está perfeito. Mas pode não encontrar efeito, porque o que está evitando a resposta não é o que a minha hipótese experimental dizia que era. A estatística não vai diferenciar essas duas coisas. Eu fiz um experimento merda. Estava variando mais do que garrafamento de Recife. Então eu não vou conseguir ver as coisas porque o meu experimento foi uma prova. Não controlei o experimento, deu uma variação do acaso alta demais. Ou fiz um experimento maravilhoso e continuo sem conseguir ver nada, porque aquilo que eu achava que causava variação não causa. A estatística não diz. Quem é que vai dizer isso aí? O seu conhecimento do assunto. Claro, o CV está baixo. A variação do acaso está pequena. Então não é porque o experimento foi ruim, é porque essa porra não faz efeito.
corrigentes para essa variável, talvez faça efeito para outra variável, mas essa variável. Eu estava pensando essa interpretação que você estava falando antes. Eu achava que você rodando isso aí dava mais ou menos um indicativo de que, olha, aqui não vai ser melhor, sabe? Mas você implementava um outro dado, já dava alguma coisa melhor, aí você se baseava. Ele dá um indicativo, mas quem toma a decisão não é a estatística. Ele dá um indicativo. Eu estou com problema nisso daí. Agora, qual é o problema? É porque a coisa não causa variação e, portanto, não tem como ver? Ou é porque ficou ruim isso daí? Aqui eu tenho um outro indicativo, que é o CV. A variabilidade está alta aqui. Não, é um experimento de campo, então vai lá que seja, mas é um experimento na cadivetação, está alta demais. A gente tem que ir levando essas informações em consideração, baseado no instrumento mais importante do engenheiro agrônomo, separador de orelha. O que é que separa as duas orelhas? É o que está no meio do caminho delas. Certo? É o instrumento mais poderoso que você tem à sua disposição. E aí vai entrar o que você lê do assunto, o que você pesquisa, lê os outros artigos que trabalham com aquele assunto, que vai fornecer. A moda hoje é ChatGPT e os similares, né? O que é que ele faz? Que é o que a gente faz. Não. Muito pior que a gente. Porque para ele, os modelos, por isso que ele, não é ela, porque o modelo é masculino no Brasil, no português, ele não liga valor. Se você colocar ele para ler Mein Kampf de Hitler, com os livros de Mao Tse Tung, com um livro de estatística, ele vai tratar as informações como informações. Ele não vai. Você fornece um artigo de biologia do solo e outro artigo de física quântica, e ele vai achar que os dois artigos trabalham com a mesma coisa. Você não, você vai saber diferenciar. Estou falando física quântica agora, que eu estou pensando na absorção de luz, o fóton, o que acontece na fotossíntese. Isso é física quântica. Eu estou olhando esse artigo de biologia do solo, o mecanismo que eu estou olhando tem nada a ver com a absorção de luz. Você sabe isso. Essas ferramentas não sabem. É isso que vai garantir o seu emprego. Porque se for somente para ler e repetir o que está escrito lá, tu vai perder o emprego. Quem fizer só isso aí vai ser substituído. Mas quem conseguir usar a ferramenta para fazer isso, melhorar o que você faz, aí vai ter uma possibilidade boa. Aí, observando esses dados aí, ele diz que o PR ali, ele está perto de 60%. Então, está tendo uma variação da casa muito grande nesse tratamento. Ou, outra forma de falar, a variação do tratamento é muito pequena em relação à variação do caso. Então, é possível acontecer uma variação da casa maior do que uma diferença real que eu estou querendo nesse tratamento. Exatamente. Aliás, é o que aconteceu aqui, ó. Ou o F. A variação entre os tratamentos é menor nesse caso do que a variação do caso. Aí pode acontecer por duas razões diferentes. Os tratamentos podem não variar mesmo. Uma cuidado aqui com vocês. Eu vi os dedos escolhidos, a hora que eu coloquei, ele poderia ser problemático. Os tratamentos podem não causar variação. Ou o acaso pode variar demais. As duas coisas poderiam levar isso a acontecer. Aí é que você tem que olhar. Ou na condução do experimento. Ok?
Isso a gente estava discutindo o tempo todo, o R ao quadrado e o CV. As duas próximas informações daquela tabelinha ali no meio é a raiz quadrada, raiz, do MSE, ou seja, a raiz quadrada do quadrado médio resíduo, ou seja, a raiz quadrada da variação do acaso. Que você usa para, por exemplo, mostrar, pode usar uma barra de erro no experimento. Exato. E a média geral do experimento. Soma todo mundo, divide por 39, dá 2,7. Aqui, depois o Sais vem e calcula nas variâncias agora, desdobrando o modelo, certo? Que, no caso do DIC, o desdobramento é a mesma coisa daqui de cima. Porque o DIC só tem uma causa de variação. Então, o modelo é igual completamente. Ok até aqui? E aqui nós temos o painel de gráficos de diagnóstico. Para que raio serve isso? Para você identificar possíveis problemas com os dados. Esse gráfico do meio que eu marquei mostra os desvios padronizados para cada ponto. Lembra quando a gente falou, sabe que a esperança é o último que morre? Lembra quando a gente falou do modelo linear geral? Problemas com outliers. É aquele gráfico. O que acontece? Se a distribuição for normal ou aproximadamente normal, nós esperamos que 95% dos pontos vão estar na faixa de menos 2 desvios a mais 2 desvios da média. Tem um ponto que eu marquei ali que está com muito menos do que 2 desvios, muito mais negativo que 2 desvios. Então aquele ponto tem cara de outlier. Não é dizer só, é eliminar. Você não diz só, você usa isso aqui para ver qual é esse ponto. Se você colocar o mouse em cima dele, na posição certinha, às vezes é meio chato de colocar. Aí fica tentando, vai aparecer. Aparece uma caixazinha indicando quem é o ponto. Você volta no Excel, elimina o ponto, salva o Excel, sobe o Excel de novo, importa o Excel. Hã? O ponto que vai definir quanto você pode eliminar da outliers é um ponto que não é pré-definido. Depende, por exemplo, do tamanho do experimento. Se eu tenho um experimento com 10 repetições, eu posso eliminar mais outliers sem afetar a confiança. Se eu tenho um experimento com 2 repetições, eu matei a possibilidade de avaliação do acaso naquele tratamento se eliminar um outlier. Então não tem como dizer qual o máximo. É uma questão de bom senso. Você tem que ir olhando e ver, isso aqui está trazendo consequências. O experimento com 4 repetições Dá para eliminar até 2. E ainda permitir avaliar a variação do acaso. 2 do mesmo tratamento. Para aquele tratamento, sim. Porque se com aquela eliminação a variação do acaso ficar homogênea para todo mundo, certo? Todos os tratamentos não têm a mesma variação do acaso? Não é o que a gente admite como ocedase? E uma das coisas que a gente está garantindo através da eliminação do outlier? Então eu posso admitir com uma boa confiança que a variação do acaso daquele tratamento, se eu tivesse as 3 ou 4 repetições, era igual a mim, mas eu posso usar aquela variação do acaso como estimativa do tratamento. O caso da ocedase que eu garanti com a eliminação do outlier. Agora, o que acontece? Já aconteceu comigo de elimina o outlier,
elimina outlier. Elimina outlier, eu fiquei com um tratamento sem repetição nenhuma. Ou eliminei até um tratamento inteiro. Aí o que é que a gente faz? Volta para o início e tenta outro caminho. Talvez uma transformação de dados. Sim, eu fiz um experimento que aconteceu, basicamente isso, eu queria trabalhar com 2 pontos só. Porque era o produto que estava sendo testado, era exatamente o tratamento do produto. Aí ia ficar. Aí o que acontece num cenário desse tipo? Talvez o que pareça ser um outlier não seja um outlier, seja uma característica daquele produto que causa uma variabilidade maior do que o normal. Está entendendo o que eu quero dizer? Ou seja, o que é que está admitido aqui? Qual é a definição de outlier que os sites estão utilizando, que a estatística está utilizando? Que todo mundo teria normalmente a mesma variação. Ou seja, que não tem uma variação diferente ligada a cada tratamento. Mas talvez nesse caso, aquele tratamento cause uma alta variabilidade. E por ele ter uma variabilidade inerente a ele, na composição dele, por exemplo, maior do que o normal, o que é normal para ele fica parecendo anormal para o resto. Aí você tem que voltar atrás, e aí novamente, separador de orelha. Porra. Tudo que é outlier está caindo nesse tratamento só. Volta. Talvez uma transformação de dados resolva, talvez não, talvez tenha que eliminar um tratamento. Isso aconteceu comigo, na minha dissertação do mestrado. Só que ao contrário. Esse tratamento que eu terminei eliminando, e nesse caso você não podia eliminar porque era justamente o tratamento de interesse, era o quê? Na minha dissertação do mestrado, eu trabalhei, eu não sei se eu já falei aqui, talvez tenha falado. Eu trabalhei com vermiculita, areia vermiculita, com fósforo somente pela solução nutritiva. Eu adicionei fósforo na solução nutritiva e queria ver o efeito de fungos micorrízicos, para aumentar a absorção de fósforo. E o imbecil aqui, o gênio aqui, esqueceu que a areia vermiculita normalmente, a mistura da areia vermiculita vai ter essencialmente 0 de fósforo. E usou um tratamento que era não colocar fósforo nenhuma na solução nutritiva. Resultado. Não morreu, todo mundo cresceu, todo mundo sobreviveu. Agora essa a Splutter é raiva até hoje. A melhor coisa disso aí é que eu estou utilizando isso aí. Isso aconteceu em 93. Até hoje eu uso como exemplo de sala de aula. Então, pelo menos para alguma coisa serviu. Resultado. Depois de 3 meses de experimento, as plantas de país, criaram de malvista. Não desse tamanho. No tratamento sério. As plantas que receberam qualquer fósforo estavam desse tamanho. Aqui teve variação por acaso. Porque cada pote estava desse, né? E aqui estava tudo igualzinho. Aparecia folha nova, morria folha velha. Aparecia folha nova, morria folha velha. Porque a única coisa que tinha de fósforo no sistema era o restinho que tinha na areia vermiculita, tem um pouco, e o fósforo da semente para isso. E vocês sabem também de semente para isso. Não tem muito fósforo porque a semente é pequena. O que é que eu tive que fazer? Não analisei do zero. Felizmente eu não precisava de um teste de comparação de média para dizer que isso aqui é diferente disso. Eu não preciso fazer um teste de comparação de média para comparar elefante com carneiro. O elefante é maior que o carneiro. Não preciso fazer um teste de média. Hã? Publiquei esse artigo. Acho que é o único artigo meu que eu não tenho uma cópia. Porque a revista foi publicada na revista aqui da Rural da época, Caderno Ômega, quando eu estava no Canadá. E depois que eu cheguei, eu nunca fui atrás dele. E não tem ideia de onde é que foi parar
aqueles 3 pontos que estão em cima ali? Se eu fosse fazer, eu eliminaria esses 4. É mais negócio você eliminar um. Por quê? Na hora que você elimina um de cada vez, certo? A média geral, a variação geral vai mudar. Então talvez aqueles outros, quando você eliminar esse ponto, deixe de ser outlier. Ou fique mais claro que um outlier. Veja que daqueles 4 ali, tem o negativo, o desvio negativo. Está muito longe. E dos 3 pontos de cima, 2 estão em cima da linha quase. E o outro está um pouquinho mais alto. Então é mais negócio eliminar só aquele mais negativo e ver novamente, fazer a análise de novo, que é jogo rapidíssimo. Você vai perder mais tempo no Excel tentando achar quem é, depois salvando, mandando para o site, importando, do que vai perder para fazer a análise de novo. E uma outra coisa que você vai olhar também é aqui, esse gráfico do canto. A linha é o que seria a distribuição normal perfeita para esses dados. E as colunas são os números de pontos em cada faixa dessa. Está razoavelmente parecido. Então a normalidade não está um ponto muito crítico nesse conjunto. Dificilmente vai acontecer da linha estar batendo exatamente no meio de todas as colunas. Depois disso vem a análise de variância. Ali tem um teste de homocedase. Vejam que deu significativo, ou seja, não está homocedase, provavelmente em função daquele ponto. Tá? E as médias. Não faria sentido fazer comparação de médias aqui, porque foi não significativo. Eu vou mostrar para vocês como é que é o procedimento somente para vocês levarem um susto logo no primeiro dia. Melhor, não é bem o primeiro dia, mas... Isso é a PNIF. E não é a PQP ou qualquer outra coisa que vocês estão pensando, tá? O que é que nós temos ali? Os tratamentos com os nomes seus aí, as médias e o código, que ele é SI number, é um código que o SAS coloca. De 1 a 13, porque tem 13 tratamentos. Ele organiza em ordem alfabética. E embaixo você tem uma matriz de 13 por 13. Por que a diagonal 1, 1, 2, 2, etc. está em branco? Indica a chance da diferença entre 2 tratamentos quaisquer acontecer devido ao caso. Essa é a definição dessa matriz. Então, cada célula indica a chance daquela comparação, tratamento linha, tratamento coluna, que acontecer devido ao caso. Qual é a linha que está em branco? A que compara o tratamento com a empresa. Então não faz sentido dizer qual é a chance da diferença do tratamento 1 ser diferente do tratamento 1. Foi o que você tinha falado? Foi. Eu não entendi. A diferença entre o mesmo tratamento. Eu não entendi, desculpa. Não entendi. Mas eu sou feliz que eu entendi. Estou feliz que eu entendi. Entendeu? E eu peço desculpas por não ter entendido o que você falou. Mas é exatamente isso. A diagonal está comparando o tratamento com o primeiro. O que não faz sentido nenhum. E se tiver tem coisa errada? Não tem como.
CSJ2 1D1 com CSP 2 1DA. Aí o resultado da seguida está com coluna 3, 2. Tanto faz ser coluna 2, linha 3, quanto coluna 3, linha 2. Porque eu estou comparando 3 com 2, não interessa. 3 com 2, 2 com 3. 3 com 2, 2 com 3. A chance dessa diferença acontecer devido ao acaso tem que ser igual. Eu continuo comparando os mesmos dois tratamentos. Como é que você escolhe, vai olhar a linha como da forma que você quiser, não faz diferença. Quando a matriz é maior do que isso aqui, começa a não caber na página inteira, aí você vai escolher a forma que fique mais fácil de achar. Certo? Essa é uma matriz pequena. Pega um experimento. Quantas variedades você tem no experimento lá de Fábio? 60 variagens. Então vai ser uma matriz de 60 por 60. O site você vai ter que ficar rodando. E diga-se de passagem, para o experimento de melhoramento 60 é pouco. Acesso, por exemplo. Mas 60 acessos é relativamente pequeno. Se você pegar um experimento de melhoramento de cana, você está falando mais milhares. Certo? Mas como é que a gente faz isso aqui? O token, você organiza os tratamentos, é isso? É organizar os tratamentos. No caso, 3, 2, 13, 1, 4, 12, eu não vou ler aquilo ali tudo não. E aí vai comparando, como a gente mostrou na semana passada, na terça-feira. A mesma lógica. Só que agora é ver, comparar um com o outro, calcular a diferença, comparar a diferença com o delta. 3, 2. Eu já sei que tem perto de 100% de chance da diferença entre esses dois tratamentos ter acontecido somente no caso. Aí o 3, 13, 98. O 3, 1, 95. O 3, 4, 87. O 3, 12, 86. O 3, 8. Nesse caso, nenhum efeito significativo. Como a gente já sabia pelo TSF. O TSF já tinha dito que. Conselho do nariz. Não, é alguma coisa coçando o nariz, não é grito, não. Pelo menos não por enquanto. Tá ok, gente? Mas a lógica é essa. E aí você sai olhando e qualquer negócio. Mas estando quando aparecer a primeira diferença, ponto B e volta para o subsequente. Se tiver com 60, você chega lá no Z. Começa a voltar lá para fazer. Tá? Mas a lógica básica é essa. Tranquilo, gente? Esse Éder foi tão animado. Tranquilo, mas você tem que começar a fazer. Não é tranquilo. Lembrando que quando vocês estiverem fazendo, podem mandar mensagens perguntando tranquilamente. Professor, só pode repetir novamente como se exclui Outlier. Você identifica o outlier naquele gráfico, vai lá e coloca o cursor em cima. Na hora que você colocar o cursor em cima, que você acertar bem a posição, às vezes leva um tempinho para botar certinho, vai aparecer uma caixa. Sim. Que diz qual é a linha. Essa linha corresponde à linha do Excel. Então, vamos dizer que foi o 9. É o ponto número 9 do seu conjunto de dados. O que é que eu faço em minhas planilhas?
eu sempre crio uma coluna, identidade, número, alguma coisa desse tipo. Por quê? No Excel, quem é a primeira linha da sua planilha? Além da linha 1, lógico. Antes que alguém diga que é a linha 1. O que é que fica na primeira linha? O nome das variáveis. É isso? Então, o seu primeiro ponto de dados não é a linha 1, é a linha 2. Mas o que o SAIS vai dizer, ele desconsidera a linha com os nomes. Se ele disser que é a 9, no Excel vai ser a linha 10. Então, o que é que eu faço? Eu crio uma coluna que começa com 1. E eu, ao invés de olhar o número da linha do Excel, eu uso esse como identificador. Certo? Mas, porque eu faço isso, não é porque eu sou gênio, não. É que eu já errei muitas vezes, para respeitar um pouquinho mais o ponto do português. Já errei muito de apagar a linha errada. Mas como é que isso já faz? Hã? Como é que fica o Excel que você faz? Eu crio uma coluna mais. Um nome qualquer. Sabe? Identidade, número, qualquer coisa. E aí vai. 1, 2, 3. Aí, quando for olhar lá, fez um 9, aí vai dar 9, ela vai ter a coluna com 10, outra coluna com 10. O 9 vai aparecer na linha 10. Sabe? Só para facilitar a minha vida, eu não tenho que ficar toda vez fazendo a conta. Aí eu quero o 9, então eu tenho que querer o 10. Professor, Eu olho o 9 mesmo. o senhor fala isso depois que a gente já colocou lá no site para rodar e dá. Não, eu faço antes. Eu já faço na. casa, né? É, certo? Porque vai facilitar a minha vida. Quando a gente colocar lá, ele já vai dar. O site não vai nem olhar aquilo ali. Não é para o site, é para você. A mesma coisa, para facilitar a minha vida, eu tenho primeiro, você sempre deve ter uma planilha, quando for, não dados de trabalho, mas quando for dados do trabalho, seu PIB, por exemplo, você deve ter ele em algum canto que você não mexe. Aquilo ali é sagrado. Porque se você fizer uma merda no arquivo que você está trabalhando, o arquivo sagrado está lá para você copiar e substituir. Mas além disso, o que é que eu faço? Todas as minhas colunas de dados têm uma outra chamada limpo. Matéria sempre da parte aérea. Tem outra que é igual, tem uma outra coluna lá, matéria sempre da parte aérea limpo, MSPA limpo, que é igual a MSPA. Só que quando eu vou eliminar um outlier, eu não elimino na MSPA. Eu elimino na MSPA limpo. Porque se eu eliminar errada, tá fácil de voltar. É truque que eu faço só para reduzir a chance de fazer besteira. Não vai evitar que eu faça nada. Reduz a chance. O que é computador que vai no site do jogo? Tem. Mas termina sendo mais trabalhoso porque você tem que utilizar o que eles chamam de comando data. Então você tem que entrar no sistema de programação do SAIS para eliminar aquele ponto e voltar. Então eu acho mais simples fazer no Excel. O SAIS tinha uma ferramenta que eu amava de paixão. Eu adorava essa ferramenta. Guided Data Analysis, análise de dados diários. Ele já dizia que eles eram os outliers, eu ia ter que checar. Eu já mandava ele eliminar, já eliminava, eu fazia análise com dados eliminados, já sugeria transformação de dados. Era uma maravilha. O chat GPT da sua época. Só que infelizmente tiraram a ferramenta. Faz 15 anos. Não teria uma extensão que faça a mesma coisa, não? Tem, mas na realidade a ferramenta continua existindo. Para quem compra o site. Não, Tiraram do gratuito. Hã? Tiraram do gratuito. Na época eu usava o site pago. Ou pagando
utilizava era a versão que ficava no computador e era a versão completa. Depois de sair, eu passei para utilizar uma outra ferramenta do SAIS, que era uma versão estudantil, que a gente tinha acesso legalmente, gratuita, mas que eles tiraram fora isso. E essa versão atual, que é disponibilizada para o mundo inteiro, para acadêmicos, SAIS On Demand for Academics, ou seja, quem é ligado com o sistema de pesquisa. O SAIS, a fonte de dinheiro do SAIS hoje não é estatística. Melhor, é estatística, mas não é estatística da gente. É estatística pesada de bancos, empresas de desenvolvimento de remédios, são estatísticas brutais. Aí para eles, pagar o custo do SAIS é despesa, é como eu pagar o Microsoft Word. Vale a pena eu pagar para ter a ferramenta legal. Está dentro do meu orçamento pagar, não está dentro do meu orçamento de pesquisador pagar o SAIS. Ok, gente? Dúvidas?